noite a todos. Nós vamos então hoje dar continuidade àquele estudo que nós estamos fazendo sobre os capítulos condensados do Evangelho Eterno. Então nós vamos fazer uma exposição a respeito. Primeiro vou ler os capítulos para vocês se inteirarem do assunto. Eu vou escolher destaque do capítulo, o tema que vai ser hoje, vai ser a evolução. Vou fazer um aquecimento mental para todos, fazer uma exposiçãozinha a respeito. Depois dessa exposição, de acordo com a formatação do nosso trabalho, há a possibilidade das pessoas que quiserem participar, opinar, questionar, etc. Há essa possibilidade. Eu colocaria alguns temas ligados ao tema principal, para aqueles que desejarem falar alguma coisa. Se por acaso ninguém falar, eu disponho a discorrer sobre esses temas que eu vou propor para vocês, os subtemas. Muito bom. Então, o tema então, que nós vamos escolher vai sair de 2 capítulos condensados. O capítulo 41 diz assim: os 300 milhões de anos que a centelha gasta para atingir a espécie hominal deveriam ser ou constituir muita experiência acumulada para que ninguém, depois de atingir a espécie humana, metesse tanto a cabeça pelos pés. Uma simples verdade bastaria: não pretender jamais ensinar verdades a Deus, como é a mania dos religiosistas. O capítulo 29. Leis somente são as de Deus. Portanto, ninguém nasceu, nem vai nascer, para dar passes de mágica e fabricar cristos, porque todos são sujeitos à evolução gradativa, para aprenderem a respeitar o único Senhor, através de suas leis. Se houver quem pense em contrário, enganado pelos fanfarronismos religiosistas, que mude enquanto é tempo, para não dar trabalho aos que socorrem, na hora certa, aos que descem aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Antes de iniciarmos, então, eu pediria uma evidência dos videntes aqui, para verificarmos a disposição dos trabalhos, começando aí pela Suzane. Graças a Deus. No início da oração, muitos aqui foram trazidos, como se fosse uma arena sendo povoada, e aí foram entrando muitos e muitos entes que queriam ouvir, e alguns que foram trazidos mesmo para poder ouvir toda a explanação que o dirigente vai dar. E aí, nessa movimentação, cada um foi se mudando, entrando, e assim, para amenizar todos esses trabalhos, uma luz muito forte foi se abrindo no céu e foi clareando todo aquele ambiente. E aí, as legiões, as Marias, pretos velhos, todas trabalhavam de uma forma harmônica, e os grandes espíritos como Jesus, Oswaldo, João Evangelista, já apóstolos, eles ficavam em fileira para poder olhar como está sendo feito todo esse trabalho, acompanhar também esses trabalhos, e assim foi se acomodando todos os irmãos aqui para se ouvir. Muitos foram trazidos aqui a casa, nem todos podem entrar para poder ouvir, mas o auditório é enorme, é isso que eu pude acompanhar.
com a graça de Deus. Ana viu alguma coisa? Com a graça de Deus, o que eu pude acompanhar foi esses desencarnados todos que se juntavam, e eu pude ver também espíritos mais evoluídos que se postavam na forma de um si, graças a Deus. Carol? E com a graça de Deus, eu vi a luz se abrindo aqui sobre o nosso ambiente, vi a chegada dos altos mentores da casa, visitantes de outras casas cósmicas à distância, e vi que esses outros visitantes de alto grau foram trazendo muitos espíritos para poder ouvir a palestra, e vi também a presença do nosso mestre, e quando ele se aproxima, a luz brilha imensamente, nosso mestre Polidoro, e a luz dele vai sendo usada para irradiar todo o conteúdo da palestra para outras casas cósmicas, onde outras arenas vão se formando e vão reunindo muitos espíritos para conversarem também a respeito. Vejo que a energia que flui dessas múltiplas casas cósmicas forma um triângulo de luz extremamente intenso, e esse triângulo de luz brilha ao alto por sobre o dirigente, e os pontos do triângulo são unidos tanto em base quanto em altura, numa forma extremamente brilhante, até nos envolver a tudo e a todos. Posso ver que dentro desse triângulo existem muitos símbolos, como se fossem símbolos característicos dos mapas diagramados, que são pertinentes às várias encarnações de muitos de nós aqui presentes. Esses símbolos demonstram os vínculos que os encarnados têm com a doutrina do caminho, que são várias e várias encarnações vividas sempre a servir a doutrina do caminho. E posso ver aqui o nosso mestre num semblante extremamente harmonioso e reluzente, graças a Deus. O Marcelo? Com a graça de Deus, escreveram tudo, só queria acrescentar que interessante de vários espíritos que foram trazidos aqui. Foi interessante que quando iniciou a primeira oração, abriu-se como que uma rampa e vieram alguns espíritos de um nível um pouquinho abaixo, que tiveram a oportunidade eles têm o desejo de evoluir, e foi dada a oportunidade deles estarem presentes. Também uma névoa tênue, muito suave, que foi envolvendo a todos os presentes, e eu pude acompanhar o Sampaio dentro de uma pirâmide dourada que vinha dessas luzes que vinham do alto, que se formou uma pirâmide dourada em volta do Sampaio, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, eu acompanhei o que foi dito e também acompanhei o anjo guardião de cada um aqui dos presentes. E eles fazem certas anotações, mostrando o que cada um vai absorver mais, o que cada um está precisando compreender mais. Acompanhei também uma chuva bem forte, assim, como se viesse de uma cachoeira que ia passando pelos pés aqui dos encarnados e desencarnados, e essa água ia saindo como se fosse uma névoa e entrava no corpo das pessoas, ia saindo e saía em forma de energia pelos dedos, assim, uma imagem muito bonita, na verdade, disso. Mas alguém viu alguma coisa? Graças a Deus, vai só complementando muito bem escrito. Vejo a sustentação do que falado, os dois grandes mestres maiores, né, Jesus e Moisés, sustentando o trabalho. E vejo essa mesa totalmente preenchida com espíritos de luz que estão aí dando sustentação e que inspirando também. E fora todos os mestres de vários níveis que vieram também pretendem poder
a seu nível, cada um no seu plano, poder passar ensinamentos. E fora essa reunião de conhecimento que nós estamos recebendo e vamos receber, também espirituação. Então aí estão as Marias, está o recolhimento de ectoplasma e toda a sustentação que é dada nos trabalhos normais, sem ser os EPEDs, todas as legiões aí presentes, com a graça de Deus. Alguém mais? Bom, então vejam o seguinte. Primeiro eu vou fazer um aquecimento mental para vocês sobre o tema. Desses dois textos lidos, desses dois capítulos condensados, eu extraí então o tema principal a respeito do destaque, digamos assim, desses dois capítulos, diz respeito à evolução. E nós vamos chegar no finalzinho da exposição a uma conclusão dos nossos, inclusive, diálogos, uma conclusão que esse tema escolhido hoje está muito em voga no planeta, por isso que eu escolhi esse tema, e está sendo responsável por uma onda de materialismo, de ceticismo muito grande na Europa. E pelos intelectuais da Europa, cientistas, literatos, jornalistas, justamente sobre o tema evolução que nós vamos falar. Que tem uma repercussão muito grande e que está contaminando, inclusive, outras áreas dos Estados Unidos e outros locais. Para aquecer, então, a mente de todos, para todos se recordarem, nós vamos dar aqui inicialmente o ciclo evolutivo, só para vocês se recordarem. Todos nós sabemos que é de um princípio único que os dois universos, o cósmico e o anímico, são emanados, não criados. Então já existe logo no início uma distinção entre emanacionismo e criacionismo. Observem que no planeta todo mundo fala em criação, criação, criação. As religiões falam criação. Vai-se a Bíblia, criação. Não é. É emanação. Deus nada tira fora de si. É como está lá no Bhagavad Gita, sublime cântico da imortalidade. Bhagavad Gita, Krishna. E o Ser Supremo imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. Quando diz o Ser Supremo, Deus, imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. Tudo que existe nos dois universos, inclusive nós, matéria e espírito, são emanações desse princípio. Se ele nada tivesse emanado, só existiria ele. Os dois universos, o visível e o invisível, não existiriam. Porque ele, essa mente universal, essa mente absoluta, que não tem passado, não tem futuro, porque é o eterno presente. Existe o chamado moto contínuo nas iniciações antigas. Era representado por uma cobra mordendo o rabo, representando um círculo. Ou então, também nas iniciações era representado por dois triângulos. Um triângulo com o vértice para cima, o outro com o vértice para baixo, e dá uma estrela de 6 pontas. E unindo as pontas dessa estrela, dá um círculo. É o chamado moto contínuo. O que é esse moto contínuo? Que mundos e humanidades que ainda não existem, um dia existirão. Que mundos e humanidades que hoje existem, que nós estamos jungidos a uma delas, que é a Terrinha, que hoje existem, um dia voltarão ao princípio de onde foram emanados um dia e não mais existirão. E mundos e humanidades que já existiram, porque já voltaram ao princípio de onde saíram um dia,
e não existem mais. Então esse modo contínuo representa esse ciclo. Entenderam? Mundos e humanidades que ainda não existem, um dia existirão. Mundos e humanidades que hoje existem, um dia não existirão mais. E mundos e humanidades que já existiram e já não existem mais. Dá para a gente ter uma ideia de quantos bilhões e bilhões de espíritos já voltaram ao princípio. Saíram um dia do princípio e voltaram. E já são espíritos deificados. Isto é, espíritos infusos. Já realizaram a consumação evolutiva. E é para lá, esse é o nosso caminho. Aquilo que Jesus disse lá atrás. Sejam unos a mim, e sou uno ao Pai, para formarmos uma só unidade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o caminho de volta. Todos nós estamos no caminho de volta. Mas qual é a chave iniciática? Do alfa ao ômega, do princípio ao fim. A chave iniciática para todo o universo é a lei dos 9 estados, que vocês conhecem já de sobra, está sempre nos livros do seu Oswaldo e tudo. Mas apenas para recordar, pegar o fiozinho da meada. Pela lei dos 9 estados, por condensação, inicialmente a matéria é luz divina. E os espíritos são pontinhos luminosos, são centelhas divinas. Todos nós saímos um dia do princípio, emanados deles como pontinhos luminosos. Todos nós pertencemos ao universo cósmico. Contínuas, centelhas divinas, com as virtudes divinas em estado latente. Por condensação, chamada lei dos 9 estados, a matéria vai se condensando. De luz divina passa a ser energias. De energias, éteres. De éteres, substâncias. Substâncias, gases, vapores, líquidos, sólidos. Temos aí a geosfera. A geosfera. Depois, nessa caminhada, primeiro houve uma evolução. Depois dessa caminhada evolutiva, por evolução, o reino mineral passa a ser o reino vegetal. E aí são chamados automatismos inconscientes. E a centelha divina está sempre embutida nesses reinos. Depois vem a parte animal, o reino animal. Surge o lado instintivo. O que caracteriza os animais é o instinto. Passada a fase animal, caminha-se para a fase hominal, a bípede verticalidade, em que a centelha divina, tendo habitado já corpos tipo assim, chimpanzé, macacos, orangotangos, etc., passa a fase dos primatas, habitantes de cavernas e tudo, e passa a ter um cérebro, a chamada cerebração crescente, em que da parte meramente instintiva ele passa para a parte intelectiva, volitiva. O que quer dizer isso? Passa a entender a realidade que o cerca e se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Quanto mais ele evolui, mais ele entende, mais responsável passa a ser. Portanto, a responsabilidade de cada centelha começa já na fase hominal. Quando nasce um burro com 2 cabeças, ninguém vai pensar que é carne do burro. Ou uma galinha com 3 cabeças, a mesma coisa. São circunstâncias da natureza, não é carne. Só a partir da fase hominal
em que se adquire então a fase intelectiva, adquire-se também o perispírito, chamado carro da alma. Esse que vai nos acompanhar durante todo o trajeto de volta ao princípio, o caminho de volta que nós estamos agora. Todos nós somos caminheiros, estamos caminhando de volta. Esse processo, então, evolutivo, é um processo, as religiões chamam de salvação. Não é salvação, é desabrochamento das virtudes divinas que estavam latentes e que ao longo da multiplicidade das vidas, as múltiplas reencarnações sucessivas e a multiplicidade dos mundos habitados, nós iremos então desabrochando essas virtudes divinas, cuja primeira etapa é a santificação. Quando é que nós sabemos que um espírito encarnado já está santificado? Quando ele age, faz o bem, não por obrigação, mas pelo simples prazer de fazer o bem. Quando nós encontramos pessoas nessas condições, nós podemos chamar essas pessoas de santas. A santidade é a primeira etapa antes da cristificação. Quando nós nos sentimos assim, nós podemos saber que nós estamos próximos da santidade. Porque quem faz o bem pelo simples prazer de fazer o bem, não por obrigação, já é uma pessoa santa. Não é isso que as religiões fazem aí, ficam santificando pessoas, desconhecendo tudo. Não é isso. A etapa final, então, qual é? A cristificação. Que Cristo quer dizer um novo. Jesus não se chamava Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Cristo, porque é grau evolutivo. Cristo é grau evolutivo. Atingindo a cristificação, temos o dom da ubiquidade, nos libertamos da obrigação de reencarnar. Aí só iremos reencarnar se viermos em missão, aceitando o convite divino. Quem é que vai negar o convite de Deus? Então nós passamos a pertencer o que? A uma comunidade crística, a chamada divina providência. Muitas religiões falam de divina providência, mas não têm noção do que seja realmente a divina providência. A divina providência é a comunidade crística que dá para imaginar nesse infinito afora quantos milhares e milhares de Cristos existem. Porque quantos forem os mundos e humanidades, tantos serão os elos divinos, isto é, os Cristos são elos divinos, entre o princípio único e os elos divinos, são os Cristos. Aí há Cristo de planetas, de sistemas planetários, de galáxias, de metagaláxias e assim por diante, até a fase final do Espírito deificante. O Espírito deificante é aquele que é um aspirante à total e plena deificação. Jesus está nessa situação. Jesus é o Espírito deificante, porque muito próximo da total e plena deificação. Quando ele se infusa totalmente no princípio, torna-se novamente Deus de Deus, ou manifestação individuada do princípio, o que é importante, sem perder a individualidade. Quando fala sem perder a individualidade, é justamente para o quê? Diferenciar do budismo. O budismo pensa assim: para eles Deus é um oceano, cada serpente divina é uma gota do oceano. Depois das múltiplas reencarnações, se volta ao oceano de onde veio e se dissolve no oceano. Então perde a individualidade. Não é isso. Depois de tantos sacrifícios, de tantas reencarnações, volta-se ao princípio e se anula? Não. Passa-se a viver Deus. Luz, glória, poder. Vai desfrutar
iniciática, que é o círculo que simbolizava a cobra na antiguidade, mordendo o rabo, ou a estrela, aquele círculo da estrela de 6 pontas. Essa é a chave iniciática da lei da evolução. Agora, então, nós vamos tirar um segmento dessa lei de evolução, que é a chamada evolução biológica. A evolução biológica, não é? Se nós formos à Bíblia, lá não fala em evolução biológica, lá fala que nós, toda essa humanidade que aí está, hoje nós estamos com um pouco mais de 7 bilhões de encarnados, decorre de um único casal, Adão e Eva. E que o mundo, nosso mundo, foi feito por Deus em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou. Todos nós sabemos que não é uma realidade isso. Falar que a Bíblia é a palavra de Deus é naquilo que não houve manipulação. Todos nós sabemos que o rei Saul destruiu tudo aquilo que Moisés escreveu, porque ele escreveu o Pentateuco, e foi tudo reconstituído oralmente pelos aqueles chefes de tribos, etc. Deu que Adão e Eva. Primeira coisa que nós temos que observar: Adão e Eva, nós vamos verificar que não é nome nem Adão nem Eva de 2 indivíduos, mas de 2 coletividades. A coletividade adâmica é a coletividade evita. Então, tudo aquilo que está na Bíblia, de que Deus fez o Adão do barro, depois o Adão ficou sozinho no Éden, no paraíso, tirou da costela, fez ele dormir, tirou da costela dele a Eva para ser companheira dele, aí eles estavam felizes no paraíso, aí veio uma cobra de uma árvore com maçã, a cobra tentou a Eva comeu a maçã, essas coisas assim. É lógico que nenhum cientista vai aceitar, nenhum filósofo sério, nenhum jornalista, nada. A intelectualidade do planeta não aceita isso. Eu estou falando isso porque daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto mais tarde, mais para frente. Então vejam bem. Olha, nós sabemos bem que não é assim, não foi assim que aconteceu. A primeira coletividade da escalada evolutiva, o mineral, vegetal e animal, quando surgem os primeiros casais, não um casal, múltiplos casais. Então veja, já o problema, aí já muda de figura. O problema não é criacionismo, é emanacionismo. Não é um monogenismo, um único casal. É um poligenismo. Múltiplos casais. A raça é vida. Então, já há uma diferenciação. Não é isso? Então, nós vamos verificando o quê? Que surgiu a raça primitiva no planeta. Múltiplos casais. Habitantes das cavernas, homem neandertal, etc. E vem vindo. Como a Bíblia foi mudada e as religiões tomaram conta dela, a parte científica que começou a demonstrar esse equívoco bíblico foi justamente já na fase do século XVIII na França. Na França reencarnam espíritos de sol, missionários com a missão, predestinados de começar a iniciar uma fase científica para mostrar realmente como tem que ser interpretado esse Adão e Eva. Na França, no século XVIII, a concepção que existia era a concepção monogênica fixista.
dois cientistas, Cuvier e Buffon, diziam: as espécies são tantas quantas o Criador as criou no princípio. É o que existia. Surge na própria França quem? Um cidadão chamado Jean-Baptiste Cavalier Lamarck, que deu o chamado Lamarckismo. Ele discordou e disse: não, na natureza há uma transformação constante. Junto com ele reencarna um cidadão chamado Antoine-Laurent Lavoisier, todo mundo conhece por Lavoisier. Os dois reencarnaram praticamente juntos. E o Lavoisier tem aquela famosa descoberta da natureza. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um constante vir a ser, é um transformismo. Então o lamarckismo já foi um avanço muito grande. Atravessando o canal da Mancha, do outro lado, reencarnam alguns espíritos também de escola, predestinados na ciência, que todos conhecem. Primeiramente veio Erasmus Darwin, que veio a ser o avô de Charles Robert Darwin. O Charles Robert Darwin, todo mundo lembra, fez aquela viagem de circunnavigação pelo mundo, chamado Beagle, um zoólogo de uma equipe de naturalistas, e chegou à conclusão e escreveu uma obra, A Origem das Espécies, muito conhecida, juntamente com Alfred Russel Wallace, na mesma época. Os dois chegaram à mesma conclusão de que realmente nós não descendemos de Adão e Eva, mas há um constante transformismo e as espécies evoluem umas das outras. É claro que o Darwin, Charles Darwin, foi muito combatido na época. A obra dele saiu pela manhã em Londres, 1250 livros, à tarde já tinham esgotado tudo, e ele começaram as perseguições, porque os religiosos não aceitavam o evolucionismo, porque a tese bíblica era fixista. Os reinos são fixos, não são compartimentos estanques, não se ligam uns com os outros, e ele veio revolucionar tudo. E ele então foi muito perseguido e acabou no finalzinho da vida dele escrevendo uma obra, A Descendência do Homem. Por quê? Porque ele não tinha chegado ainda ao homem, ele tinha chegado só à fase dos macacos, etc. Foi uma pesquisa dele, inclusive no Brasil, na Amazônia, tudo. Como havia um elo, chamado elo perdido, ele escreveu essa obra, A Descendência do Homem. E ele termina a obra dizendo assim: ainda haverá de jorrar luz sobre a descendência do homem. Ele desencarna em 1783, no mesmo ano, na França, reencarna um outro grande predestinado chamado Pierre Teilhard de Chardin. O Pierre Teilhard de Chardin cresceu dentro da própria igreja, se tornou um grande zoólogo, paleontólogo, foi um grande professor de Paris, cientista, membro da Academia de Ciências de Paris, e começou a ensinar a tese do Darwin, do evolucionismo. Mulher jesuíta. É claro que Roma começou a persegui-lo. Ele foi parar na China, desterrado na China. Lá, as suas pesquisas paleontológicas e zoológicas, ele concluiu, e antropológicas, ele achou lá num sítio chamado Sítio do Dragão, local lá na China, ele achou o chamado Homo Pequinensis, Homem de Pequim. E aí escreveu uma obra chamada O Fenômeno Humano, que é uma obra clássica, e são duas obras que abalaram o mundo, digamos assim, A Origem das Espécies e O Fenômeno Humano dele. O Darwin é bem recente ainda, o Darwin o Chardin desencarnou agora em 1955 em Nova York, recente. Então ele já faz parte
de uma equipe de grandes cientistas mais modernos, digamos assim. E hoje, no planeta, já é ponto pacífico no campo científico de que a evolução, o evolucionismo é uma realidade. A evolução biológica é uma realidade. O Chardin, como sabem, ele já foi mais longe, porque ele havia estado na China, lá ele gravou contato com o Bhagavad Gita. E com o Bhagavad Gita ele chegou às conclusões que realmente havia uma evolução da evolução. Da evolução biológica, ele partiu para a evolução cósmica. E concluiu do um ao múltiplo, do múltiplo ao um, tudo aquilo. Ele já foi um cientista, filósofo também, muito além de tudo isso. Tudo isso nós estamos dizendo pela seguinte razão. Por quê? Porque hoje, no planeta, neste exato momento, o planeta está espiritualmente doente. Espiritualmente doente. Há uma onda materialista muito grande na Europa. E justamente são alguns fatores que, como se conjugam, fazendo com que haja uma contaminação de vários, geralmente na área intelectual, os cientistas, astrônomos, astrofísicos, físicos nucleares, professores universitários, jornalistas, a nata da inteligência do mundo, salvo exceções, graças a Deus há muitas exceções, está na fase do materialismo, negando o princípio, negando a existência de Deus. E muitos, se não negam, ceticamente duvidam da existência de um princípio único. Bom, estudando tudo isso, e estudando alguns fatores que conjugados fizeram com que se desembocasse nessa concepção totalmente equivocada, eu anotei nas minhas pesquisas alguns fatores que eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem analisar, quem conhecer direitinho, alguma coisa, quiser falar sobre eles, poderão falar. Se não falarem, falo eu depois. Os fatores que eu levantei foram os seguintes. Primeiramente, livros que abalaram a Europa recentemente foram dois. O Código da Vinci, todo mundo já deve ter ouvido falar, e Anjos e Demônios, de um autor chamado Dan Brown. Tem um outro livro chamado Deus, um delírio, de um biólogo, professor da Universidade de Cambridge, famoso na Europa, chamado Richard Dawkins. Esses três livros, alguém gostaria de expor alguma coisa, de falar sobre eles, alguma conclusão que tenham? Porque esses livros, dois deles mereceram ser filmados. Todo mundo sabe que o Código da Vinci foi filmado e são best-sellers por aí, não é? E Anjos e Demônios também. Bom, para quem não se recorda, vamos explicar um pouquinho a influência que tem os livros nas mentes humanas. Só na Inglaterra, pelo que eu li, 1/5 da população adulta da Inglaterra leu o Código da Vinci. O pessoal mais intelectualizado leu o Código da Vinci. E depois leu também Anjos e Demônios. E foram, os dois filmes os dois livros foram filmados, eu mesmo assisti 2 vezes cada um, e os dois também. Então, por quê? Porque o mundo inteiro se interessou e contaminou não só a Europa, mas a elite intelectual dos Estados Unidos, na América Latina, assim, até no Brasil e tudo mais. O que é que o Código da Vinci, por exemplo,
alertou a respeito das religiões. Por que isso? Porque há uma luta entre ciência e religiões atualmente. Cientistas e religiosos estão batalhando uns contra outros. Por causa do quê? Os biólogos, Richard Dawkins, que escreveu Deus no livro, não aceitam, e outros americanos, tudo chamados neodarwinistas, não aceitam a mulher e não aceitam, com muita razão, que Deus criou o planeta, nosso planetinha, em 6 dias e o 7º descansou. Todo mundo sabe como foi assim, cientificamente. Isso é conta de carochinha, uma coisa infantil. Os cientistas não aceitam. Então, a nata da inteligência do mundo, grande parte, está partindo para negar o princípio. E ficam com o quê? Nós vamos falar daqui a pouco. O Big Bang, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Então, no Código da Vinci, o que o Dan Brown escreveu? Dan Brown pode ser considerado um verdadeiro gênio. Eu considero ele muito superior a esse Paulo Coelho nosso aqui. Ele não, é um gênio. Ele fez coisas incríveis. Ele balançou realmente a Igreja Romana. No Código da Vinci, ele mostra que a Opus Dei, que faz parte da armada do atual Papa, tem até uma obra, Armada do Papa, que faz parte da Opus Dei, os neocatecúmenos, Focolare, etc., que o Papa reuniu em volta dele, porque a Igreja está com o seu prestígio cada vez mais caindo. Então, são fanáticos pelo Papa. Aquele José Maria Escrivá, que fez os cursinhos da cristandade, tudo aquilo, é que é o pai de tudo isso, foi até santificado e tudo mais. Então, o Opus Dei é descrito no livro dele e no filme também, como aqueles cardeais do Vaticano, pertencentes a ela, que mandaram aquele cidadão assassino, que fazia autoflagelação, assassinar o administrador do Louvre. Alguém, os que leram o livro, já sabem. O administrador do Louvre estava em frente à Mona Lisa. Por quê? Porque aquele administrador do Louvre seria um descendente da dinastia Merovingia. Essa dinastia Merovingia, deixa eu ver se eu consigo explicar bem. Essa dinastia Merovingia surgiu do nascimento do filho de Jesus com Maria Madalena, que fugiram para a França, no sul da França, deu a dinastia Merovingia e aquele cidadão era um descendente. Então, nesse livro, ele consegue mostrar, e muita gente acredita, que realmente isso aconteceu. E que Jesus, na verdade, não havia não foi sacrificado como muita gente pensa. Jesus teria se apaixonado pela Maria Madalena, ela engravidou, ele foge com ela, vai para o sul da França, e no sul da França a criança nasce e deu a dinastia Merovingia. Então, para vocês entenderem. Balançou muito a Igreja Romana. E Anjos e Demônios, que é um outro livro dele, ele também, assim, os cientistas vão se vingar dele, porque a ciência e a religião não se dão. Então os cientistas vão se vingar. Então acontece também um fato, um assassinato, em que aparece um símbolo dos Illuminati. Os cientistas são os iluminados e que vão querer assassinar o Papa. E aí tem uma porção de decorrências e tudo mais, né? E que a igreja também fica numa situação muito difícil. A Igreja Romana, em razão de uma série de fatos recentes, pedofilia, o Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, aquela ligação com a máfia, lavagem de dinheiro, aquele cardeal Marcinho,
explicando bem isso tudo isso foi marcando, se marcou muito. Para você, Cardeal Marcinho acabou de se encarnar recentemente nos Estados Unidos, porque ele era americano, deu um escândalo tremendo. O presidente do Banco Brasileiro suicidou-se, tudo aquilo repercutiu muito mal. A igreja romana está numa fase dificílima, uma série de escândalos aconteceram na igreja, e ela então está se definhando na Europa e em todos os lugares. Esse é um fator também que está fazendo com que muitos intelectuais se desencantem com as religiões. Um outro fator, eu até anotei aqui, é o Big Bang. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Big Bang? O Big Bang, como vocês devem saber, é uma teoria em que o universo todo decorreu de uma grande explosão, Big Bang, grande explosão Bang. É uma concepção de um astrofísico belga chamado Georges Lemaitre. Esse Georges Lemaitre concebeu assim a origem do universo, e está toda a ciência aceitando. Existia há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, 13 bilhões, eles dão esse número, eu estou louvando o número que eles dão, 13 bilhões de anos, 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, existia um átomo gigantesco. Houve uma grande explosão, os estilhaços, aos pouquinhos, foram nascendo os átomos, as partículas subatômicas, os átomos, etc. Berços, eles falam até berços de estrelas, não sei o que, deu esse universo para. Esse é o Big Bang. A tese do Big Bang. Para justificar essa tese do Big Bang, os cientistas acreditam tanto nisso, que existe uma corrida científica entre astrofísicos e físicos nucleares. Qual é a corrida? Os astrofísicos querem mostrar que o Big Bang existiu realmente, tanto é que eles, através de um radiotelescópio chamado COBE, COBE é uma sigla, quer dizer, Cosmic Background Explorer, quer dizer, é um radiotelescópio explorador background do finalzinho do cósmico, isto é, da explosão que houve. Então, teriam descoberto então o finalzinho da explosão através do COBE. Isso os astrofísicos. Então, até os dois astrofísicos descobriram, ganharam o prêmio Nobel. Tanto que eles acreditam que ninguém vai dar prêmio Nobel para cientistas se não acreditarem que realmente a tese é correta. Então eles creem piamente nisso. Os físicos nucleares criaram recentemente, alguns anos atrás, entre a Suíça e a França, um aparelho gigantesco, caríssimo, bilhões de euros, em que esse aparelho tem 27 quilômetros, é um anel de 27 quilômetros, colocado a 100 metros de profundidade, um aparelho de cima e tudo mais. Eles chamam de LHC, Large Hadron Collider, grande colisor de hadrons. O que quer dizer isso? Eles querem provar pela física quântica. Lá quer provar através do macro, aqui quer através do micro. Provar pela física quântica o surgimento da primeira partícula do universo logo após o Big Bang.
eles dão o nome de partícula de Boson-Higgs. Esse Higgs é um cidadão chamado Alexander Higgs, é um astro, não é astro, ele é físico nuclear da Escócia, escocesa, vive na Inglaterra, etc. E foi agora, inclusive, premiado, saiu nos jornais há 2 semanas atrás. Ele com 84 anos, ficou satisfeitíssimo, porque foram comemorar recentemente uma série de vantagens, de acontecimentos que esse LHC já chegou. Ele ficou todo satisfeito, falando: até nunca pensei que eu pudesse, quando ainda em vida, flagrar que realmente a minha teoria estava correta e tal, mas não está nada nisso. É um comecinho de alguma coisa que eles acham. Então, esses 2 aparelhos, que é o CUB e o LHC, também colaboram tremendamente, têm colaborado tremendamente para a tese do Big Bang. Ora, se o universo se originou de uma grande explosão, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, como dizem os protestantes, do Bible Belt, americano, do sul dos Estados Unidos e do nordeste americano, é a palavra de Deus, e está errado, tudo errado, o Big Bang realmente está certo. E está isso se expandindo pela Europa inteira, pelos Estados Unidos. Né? Esse é outro caso. Então, a disputa que existe hoje, principalmente nos Estados Unidos, entre os evangélicos e os cientistas, é muito sério. Porque os cientistas têm, lá nos Estados Unidos, grandes museus de história natural, como de Nova York, por exemplo, que fica bem na Quinta Avenida, em frente ao Central Park. Como tem o Smithsonian Institution, lá em Washington, D.C., e outros grandes museus antropológicos que já aceitam cientificamente a tese evolucionista, contrária, obviamente, a Adão e Eva, a tese fixista. Então, nos Estados Unidos tem uma luta muito grande. O pessoal do sul dos Estados Unidos, por exemplo, Louisiana, Mississippi, aquela região toda ali, do sul, Bible Belt, quer dizer, o cinturão evangélico, bíblico, como tem no sul do Nordeste, também, Nebraska, Kentucky e outros estados daquela região, conseguiram fazer um museu da criação. Um faz um museu da evolução, lá em cima fizeram um museu da criação, tentando mostrar que realmente Deus criou Adão e Eva e tudo mais. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Então, essa luta entre a ciência e a religião, lamentavelmente, está provocando um vazio, um vácuo muito grande na Europa em termos de espiritualidade. A Igreja Romana, esse mestre, quando estava encarnado, dizia: ela está totalmente errada, mas quer queiramos, quer não, ela colocou no mundo o nome de Deus, de Jesus, dos apóstolos. Ela não pode, ela vai acabar, mas o lugar dela não pode ficar vazio. É preciso entrar a verdade no lugar. Na Europa, quem teria que entrar? Seria o Espiritismo. Por quê? O Espiritismo é evolucionista, não disputa nada com a ciência. O Espiritismo é experimental, porque o próprio Kardec fez experiências de mitologia, incorporações, telecinésias e tudo mais. Então seria o quê? O kardecismo da Europa é que deveria
assumir o lugar da igreja, para não ficar no vazio e não cair no materialismo que está cambiando, o ceticismo que está lá. Infelizmente, a França acabou com o Kardec. Não existe mais nada de kardecismo, de espiritismo na França. Alguns lugares estão muito fraquinhos. E a França, então, conseguiu fazer uma igreja na França apagar o nome de Kardec, o nome do espiritismo, não se propagou, e esse vazio está sendo ocupado pelo materialismo e o ceticismo, o que é realmente lamentável. Felizmente, no Brasil, o espiritismo kardecista cresceu. O Kardec veio para cá, reencarnado, trouxe toda aquela turminha que trabalhou com aquela turminha, uma turma enorme que trabalhou com ele na França, e trouxe para cá. Então vieram para cá muita gente. Muitos de vocês aqui provavelmente estiveram com ele. E muita gente. Eu também tive. Vieram para cá, não o reconheceram, viraram as costas, e o espiritismo hoje, o que é? O espiritismo hoje, catalogados, cadastrados, a notícia que eu tenho é que tem uns 10% dos espíritas no Brasil. Tem 30 milhões de leitores de obras espíritas. Então o espiritismo está na mão de quem? Dos médiuns psicógrafos. Chico Xavier, Cecília Gasparetto e outros, o próprio Divaldo Pereira Franco, que também é um bom médium psicógrafo. Esses livros todos que estão nas livrarias, felizmente, é que estão fazendo com que o espiritismo seja conhecido no Brasil. Em compensação, pelo fato de o espiritismo ter virado as costas para o Kardec reencarnado, ele se foi com 90 anos, deixou tudo, deixou pobre, sem recursos, sem o apoio de ninguém, um grupo muito fraquinho em volta dele, lamentavelmente, que está por aí, não estando à altura do trabalho que precisa ser realizado. Então, o espiritismo não está realizando trabalhos públicos como deveria fazer. Por quê? Porque funciona a lei da equidade vibracional em termos comunicativos. Para que nós possamos ter uma ambiência elevada, onde quer que a gente vá fazer comunicações espirituais, é preciso realizar orações poderosas, maravilhosas para alcançar planos espirituais maravilhosos, como foi a oração lida pelo Luciano. Se não fosse a oração do Luciano, nós não teríamos alcançado a vibração necessária para todos esses espíritos que estão aqui nos ouvindo, participando conosco, maravilhosos, para que viessem. E o que está acontecendo com o espiritismo? Esse Kardec reencarnado que está aqui, ele dizia: os espíritas estão fazendo espiritismo sem espírito e cultivando a mediunidade sem médium. Por quê? Porque ao invés de publicamente, claro que eu não estou generalizando, eu não conheço todos os 10.000 centros espíritas, não posso cometer uma injustiça de dizer todo mundo é assim, não. A maioria dos que nós conhecemos por aqui é assim. Não quer dizer que outros não cultivem a revelação de uma maneira correta. Mas veja, é preciso ter orações grandes. O espiritismo de oração que tem cartas, que é bonitinha, é ótima, mas doutrinariamente não ensina. É mais coração. Uma oração, por exemplo, de Francisco de Assis, que é maravilhosa também é coração. Agora, não é só coração. A verdade é consciência, é iluminação, é conscientização, é conhecimento.
E o que traz o conhecimento, essas orações poderosas que esse mestre deixou, o Kardec deixou, não tem infiltração nenhuma nesses centros espíritas que tem por aí. Só nas comunidades minimistas, que são pouquinhas, pobrezinhas, fraquinhas. Resultado, o Espiritismo hoje é conhecido no Brasil graças aos livros. Muita gente gosta das obras espíritas porque elas são bonitas, são românticas. O amor venceu há 2000 anos atrás, 50 anos depois, são obras encantadoras. Essas obras das Zílio Gasparetto vendem muito bem no Brasil, graças a Deus que os médiuns psicógrafos receberam essas obras todas. Porque se não fossem essas obras todas, o Espiritismo nem seria conhecido. Mas a maioria dos leitores nem frequenta a revelação. E a chave é a revelação. Onde não houver revelação, intercâmbio dos dois planos do mundo, não vai haver iluminação, porque é a revelação que ilustra, que adverte e que consola. E o Espiritismo, salvo as exceções que eu não conheço, está desse jeito, lamentavelmente. Por isso é que o nosso planeta está doente espiritualmente. Espiritualmente doente. Esse mestre, quando estava encarnado, dizia: no planeta Terrinha, nesse planetinha Terra, nessa nave espacial que trafega pelo infinito, ele dizia: não há doenças, há doentes do espírito. Acabe-se com as doenças do espírito e acabar-se-ão as doenças do corpo. Essas mazelas todas que nós estamos assistindo, moralmente escandalosas, que todo mundo assiste, mensalões de tanta coisa por aí afora, é que estão acarretando, por exemplo, neste exato momento. Estava vendo a televisão até agora, antes de vir para cá. Olha as catástrofes. Na Sérvia, com aquela região toda ali, incêndios florestais ali, incêndio florestal nos Estados Unidos, incêndio florestal na Espanha, coisas graúdas, tufões na China, boa parte da China já está inundada. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, está assim, tá? No sul, na Coreia do Sul também, tufões violentos. Aquele local onde houve a cata aí, lá na Nova Orleans, né? Em Louisiana, já uma tempestade tropical já virou um furacão, já está indo no mesmo caminho dela. Aquela cidade que estava já recuperada, construída, corre certos riscos. Então, o planeta que tem essas hecatombes todas, esses acontecimentos telúricos, violentos, é um planeta que resultante de doenças espirituais. O sul dos Estados Unidos tem um pai malvado que fica com essas coisas erradas, Adão e Eva, essas coisas todas, esses absurdos que fazem com que os cientistas também, astrofísicos, etc., deviam pensar um pouquinho melhor. O que é que tem as religiões a ver com o princípio inteligente do universo? As religiões realmente devem ser combatidas, porque são infantis mesmo, porque se escondem nos cantos escuros da ciência, dizia aquele filósofo, quando a ciência vem e ilumina os cantos escuros, ela se desmoraliza. É o que está acontecendo. Então, não confundir religiões infantis, exploradoras, pessoas, com uma mente universal, com uma inteligência absoluta. É outra que deu origem, que deu causa ao universo todo. Basta lembrar daquela frase do Kardec: não há efeito sem causa. A todo efeito inteligente
necessariamente tem que ter uma causa inteligente. Se nós quisermos saber qual é a potência dessa causa inteligência, ela está na razão direta da grandeza dos efeitos. Veja a grandeza desse universo maravilhoso, com galáxias e megagaláxias, tanta coisa maravilhosa, tudo funcionando como um organismo, parece um relógio. E tem relógio sem relojoeiro, como dizia o Chardin? Tem. E quantos milhares de cientistas aí estão aí atrás da LHC, COB, teorias daqui, teorias dali, para negando as religiões que pensam que estão negando um princípio. Então esses fatores todos que eu trouxe aqui a informação para vocês, esses livros, o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Deus do Delírio, esse outro fator, a queda de prestígio da igreja na Europa, o Big Bang, esse inteligente design, né? Esse inteligente design é isso aí. As religiões americanas disputando com o neodarwinismo, parte de uma tese. Nós não temos como provar realmente Adão e Eva nem nada, mas tudo que está no universo é resultante de um inteligente design, tá certo? Um desígnio inteligente. Pois bem, tem jornalistas que eu já li que interpretam o inteligente design deles como um desenho inteligente. Não é um desenho, um desígnio inteligente, vontade inteligente. É o que as religiões conseguem falar, não conseguem cientificamente provar nada. E realmente se desmoralizam. E com isso está acontecendo tudo isso que eu estou falando. Gostaria que alguém falasse alguma coisa também, participar. Tem alguém? Não? Tem uma coisa. Na teoria do Big Bang, eles falam que ele foi a explosão de um átomo. Algum cientista questiona de onde que vem esse átomo, como foi criado? Pois é, há cientistas que não aceitam o Big Bang, cientistas sérios, ou então aceitam, mas já dizem assim, mas espera um pouco, já há cientistas que dizem assim, tudo bem, resultou de uma grande explosão, mas quem é que deu a grande explosão? Se não existe efeito sem causa, quem é que deu causa a essa grande explosão que explodiu esse átomo gigantesco e deu o universo todo? Há cientistas que realmente, felizmente, graças a Deus, mas é minoria. Há cientistas famosos como Stephen Hawking, que todo mundo conhece, né? Escreveu uma breve história do tempo e tudo mais, que dizem o Kolbe foi a grande descoberta do século, por exemplo. Como é que pode ser uma coisa dessa? E Deus não existe mesmo. Esse Richard Dawkins diz assim, Deus, um delírio. Quer dizer o seguinte, as religiões precisam acabar e precisamos sair, os cientistas saiam dos armários, ele diz assim, saiam dos armários e digam, Deus não existe mesmo. Confundindo Deus com as religiões. Entendendo bem? Existe dos dois lados. Só que a maioria, lamentavelmente, é constituída de gente assim. E se esquecem daquela frase do Paulo de Tarso, né? Sábios da terra, desconfiem de sua sabedoria. Santos da terra, desconfiam de sua santidade. É isso. Tem um outro tema aqui, mas não vai dar. Esse tema aqui é um pouco mais longo, vamos deixar para a próxima reunião, tá bom? Tem alguma coisa? Só retomando uma coisa que você falou lá no começo, que é sempre uma lacuna para entender. Na emanação, quando tem emanação da matéria,
e emanação da centelha, elas acontecem paralelamente. Sim. Pois vai haver condensação. E a centelha, ela vai estagiando, vai acompanhando a matéria e ela vai aprendendo com a evolução, com a condensação da matéria. E até o momento mineral não sabe nada. É automatismo inconsciente. E vegetal. Animal já começa. Animais que já tem uma inteligência incipiente. Certos cachorros, certos macacos já tem uma inteligência. A centelha está ali. Então podemos dizer que também a centelha, ela passa a ter também uma, entre aspas, uma vida independente da matéria quando ganha consciência também. Que ali ela estagia fora da matéria e retorna à matéria no processo de encarnação e desencarnação. Os próprios animais reencarnam, evoluem. Nós convivemos na atmosfera da Terra. Você é bom vidente, você olha de olhos abertos também. Então você sabe. Nós convivemos com milhares de espíritos que saem diariamente dos cemitérios e não sabem que desencarnaram, certo? Atravessando rua por aí, vivendo por aí todo. Os videntes sabem disso. Os animais desencarnam e ficam na atmosfera da Terra aguardando matrizes para reencarnar, porque eles também têm que evoluir. Então nós convivemos na atmosfera da Terra. Eu gostaria de... Ainda bem que eu não sou vidente, porque eu não gostaria de ver. Tem coisas incríveis, né? Não tem? Está cheio de animais e tal, estagiando, você entendeu? Só adquire a responsabilidade depois que atinge a verticalidade, a celebração própria e tal. É isso. Agora, veja bem, a crosta da Terra, tudo que nós temos aqui, o que é? É luz divina condensada. A matéria, porque a luz divina, ela se condensa, depois o espírito se autodeifica e a matéria se autossublima. A matéria sublima, o espírito deifica. Então, ele evolui. Então, o que acontece? Os mundos, você pega, por exemplo, vamos dizer assim, como Júpiter, que é pertinho daqui. Júpiter é um planeta gasoso. A Terra é um planeta rochoso. Então nós temos 4 planetas rochosos e 4 gasosos. Lá, a matéria já é gasosa, está voltando. E os espíritos que habitam Júpiter são espíritos superiores, porque já estão vivendo num mundo superior ao nosso. Saturno também, Urano e Netuno. São espíritos melhores que nós. Porque a matéria, ela vai sublimando na medida que os espíritos vão melhorando, vão evoluindo, se autodeificando, a matéria vai junto. Quando chega a cristificação, o espírito é luz divina e a matéria é luz divina. Volta tudo do 1 ao múltiplo, do múltiplo ao 1. Tá, mas é certo. Esse é o ciclo evolutivo. Mas é certo também dizer que a matéria que forma hoje o planeta Terra também acompanha a sua centelha em evolução, ainda inconsciente. Sim. Que é diferente da centelha dos encarnados, que acompanha o processo de encarnação dos animais, que já é outro estágio da centelha. Quer dizer, o planeta todo ele tem uma espiritualidade própria, ele tem a espiritualidade no sentido da centelha, que acompanha aquela matéria ainda em evolução. Por aí. Tá bom assim?